Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson aqui tomando meu café e nesta formação eu quero abordar um assunto bem interessante que é a excomunhão. Vamos aqui falar sobre a excomunhão, tá? O que é, quais os efeitos, quem pode, quem não pode ser excomungado, quais penas, quais erros levam à excomunhão. Basicamente, aqui será a nossa grade curricular desta formação. O que é a excomunhão, qual o objetivo da excomunhão, quais os efeitos da excomunhão, quem pode e quem não pode ser excomungado, quais os tipos de excomunhão, quais pecados causam a excomunhão, tá? E quem pode remover uma excomunhão. Se você tem café, pega aí o seu café. Eu vou tomar café durante essa formação toda. E vem comigo, se inscreva no canal e ative as notificações. Ao mesmo tempo que eu vou falar aqui, eu vou olhar aqui, tá, para o meu computador. Porque todo o meu material que eu preparei está aqui, ok? Então vamos lá, o que é excomunhão? Em primeiro lugar, excomunhão não é aquilo que você escuta falar no Instagram. Hoje em dia, qualquer discordância política, qualquer discordância ideológica, ou até discordância doutrinária, o sujeito diz que o outro está excomungado. Você vota num candidato que eu não gosto, está excomungado. Não, você votou no outro candidato, está excomungado você. Não, mas é porque você bateu palma na missa, está excomungado. Não, mas é porque você defende bateria na missa, está excomungado. Ah, mas é porque você vai na missa do Paulo VI, está excomungado. Ou seja, hoje em dia, todo mundo se excomunga todo dia, se auto-excomunga, se desexcomunga o tempo inteiro. O problema é que, como não poderia deixar de ser, na época das redes sociais, todo mundo fala sobre tudo, mas quase ninguém tem domínio do que está falando. Por falar em excomunhão, vou aqui tomar um café, e se você não gosta de café, você sim, provavelmente está excomungado. Olha só, o que é a excomunhão? Pode-se definir a excomunhão como afastar uma pessoa batizada. Primeira coisa, para ser excomungado, tem que ser batizado na Igreja Católica. Então, a excomunhão é afastar uma pessoa batizada da unidade, ok? Dos fiéis da Igreja Católica, tudo bem? E do acesso aos sacramentos. Um excomungado, seja ele quem for, seja uma excomunhão formalizada pela Arquidiocese, pelo Vaticano, ou uma excomunhão automática, a pessoa deve estar afastada dos sacramentos. Porém, não pode faltar a Santa Missa. Então, vamos lá. Você foi excomungado, Deus me livre, ok? Você está proibido de ter acesso a qualquer sacramento, até mesmo o sacramento da confissão, ok? Mas você deve continuar participando dos momentos litúrgicos oficiais da Igreja Católica. Então, primeira coisa. Marterson, você disse que eu não poderia, o excomungado não pode se confessar. Então, como é que ele volta para a unidade da Igreja Católica? É muito simples. A partir do momento que o sujeito foi excomungado, ele deve procurar a pessoa correta, a autoridade eclesiástica correta, para pedir para voltar ao seio da igreja. Ele não pode procurar qualquer padre e se confessar. E aí vai depender do tipo de pecado, ok? Então, para ser excomungado, é necessário cometer algo grave de acordo com o direito eclesiástico. Então, eu coloquei aqui o termo pecado. Quais pecados causam a excomunhão? Por uma questão mais didática. Porque, na verdade, são coisas que são cometidas contra o direito eclesiástico. Ok? Obviamente também são pecados, mas a gravidade é muito maior. Tudo bem? Vamos continuar. É também uma pena medicinal em vez de vingativa. Isso aqui é muito interessante que algumas pessoas entendam. Tá? É mais uma pena medicinal em vez de vingativa, pois está destinada não tanto a castigar o culpado, mas para corrigi-lo e trazê-lo novamente ao caminho da retidão. Então, o grande objetivo da excomunhão, ao contrário do que parece, não é que a igreja está querendo se vingar da pessoa, está querendo punir a pessoa. Ok? É realmente uma tentativa de desincentivar determinado comportamento anticatólico, determinada mentalidade ou até heresia anticatólica, e a igreja está querendo aplicar uma pena medicinal para uma tentativa de que aquilo não vire algo maior, tá? E no lugar de só uma pessoa, ou só duas pessoas, ou só três pessoas
fazer determinadas coisas. Se a igreja não intervir, pode ser que mais pessoas venham fazer aquela coisa, ok? O cardeal Mauro Piazenza, penitenciário mor da Santa Sé, ele falou o seguinte, né? O objetivo da excomunhão é levar os culpados ao arrependimento e à conversão. Então, o objetivo da excomunhão, que é o que a gente entra aqui, tá? É levar o culpado, a pessoa que cometeu determinado ato contra o direito eclesiástico, ao arrependimento e à conversão. Só que, quando a gente estuda mais profundamente esse assunto, quando a gente escuta as opiniões, quando a gente lê as opiniões de alguns canonistas, a gente aprende outra coisa bem interessante também. Por que a Igreja Católica, né, tem até uma fala do Padre Paulo Ricardo, a Igreja não está precisando tanto de conversões, né, mais de conversões, não sei se é isso, e sim de excomunhões. Só que a Igreja, né, o Padre Paulo Ricardo é um homem sábio, mas nessa eu vou discordar. Por quê? Porque a Igreja Católica também sabe, em sua sabedoria, que tem algumas pessoas que iriam se vangloriar por causa da excomunhão. Existem algumas pessoas que, se elas forem excomungadas, elas ficam cada vez mais obstinadas, e aquilo que até aquele momento o crime, o erro da pessoa era algo oculto, após acontecer a excomunhão vira algo público. E dependendo da circunstância, uma excomunhão iria ser como pisar no formigueiro. Não vai conseguir matar todas as formigas, pelo contrário, vai espalhá-las. A Igreja Católica também é sábia antes de excomungar quem quer que seja. Tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem que excomungar todo mundo, tem que excomungar todo herege, a excomunhão, infelizmente, para muitas pessoas, não iria ser uma pena medicinal. Pelo contrário, iria envenenar cada vez mais, tá? E aquilo que era só um erro de um herege vai virar uma propaganda. E muitas pessoas poderiam cair naquela heresia. Então a Igreja Católica, ela sabe o que fazer, ok? Então, a excomunhão, ela não é algo irreversível, como algumas pessoas pensam. Então, você foi excomungado, tem lá os critérios para você voltar à unidade da igreja, ok? Então vamos lá. O objetivo da excomunhão, como nós já falamos, é desestimular uma conduta anticatólica, desestimular uma profanação, desestimular uma conduta errada contra o sacramento, ok? E também trazer a pessoa para o seio da igreja, o arrependimento e, consequentemente, a sua salvação, ok? Vamos ao próximo tópico. Quais são os efeitos da excomunhão? Quando você está excomungado, vamos lá. O que acontece com a pessoa? O Código de Direito Canônico, no cano 1331, tá? CDC, Código de Direito Canônico 1331 vai dizer o seguinte: o excomungado está proibido de ter qualquer participação ministerial na celebração do sacrifício eucarístico ou em quaisquer outras cerimônias de culto. Então, observação. Eu disse que o excomungado, ele está proibido de ter acesso aos sacramentos, mas ele deve continuar participando de todos os momentos litúrgicos propostos pela igreja. Ok, ele vai participar, ele não vai servir. O excomungado não pode celebrar, obviamente. O excomungado não pode fazer uma leitura na missa, ele não pode cantar na missa, ele não pode servir como coroinha, não pode servir como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O excomungado não poderia ser um cerimoniário, enfim, ele não deve ter nenhum serviço ministerial na igreja. E mesmo que determinados serviços ainda não sejam ministérios, por exemplo, existem paróquias que têm o ministério do leitor, mas existem paróquias que não têm o ministério do leitor. É só uma função. Mesmo assim, o excomungado não poderia sequer fazer uma leitura na Santa Missa, ok? O parágrafo 2 do cano 1331 vai dizer o seguinte: o excomungado está proibido de celebrar sacramentos ou sacramentais e receber os sacramentos. Como nós falamos no começo, o excomungado, ele também não pode se confessar, a não ser que ele procure a pessoa certa, tudo bem? A pessoa que a própria arquidiocese ou o Vaticano, dependendo da situação, iria indicar, caso ele queira voltar à unidade da igreja, procurar essa pessoa e dizer que quer voltar à unidade da igreja, tudo bem? No caso, vamos imaginar, eu fui excomungado em minha arquidiocese e eu quero voltar
é participar da igreja. Eu não poderia procurar qualquer pessoa, qualquer padre, qualquer pároco e me confessar. Deveria ir até a arquidiocese, falaria com a pessoa de direito, tudo bem, com o responsável. Essa pessoa responsável por esses assuntos iria indicar ou o próprio bispo, tá? Ou outro pároco, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro padre que tenha função, né, que recebeu essa incumbência da arquidiocese para ouvir essa confissão da pessoa. Então eu iria ter que me confessar com esse padre específico. Não poderia ser com qualquer pessoa, ok? O excomungado, ainda segundo o Código, né, Direito Canônico 1331, parágrafo 3º vai dizer o seguinte: o excomungado não pode desempenhar quaisquer ofícios ou ministérios ou cargos eclesiásticos ou exercer atos de governo. Então, um pároco excomungado, ele deveria sair do cargo automaticamente, porque ele não poderia estar exercendo cargo administrativo, ok? O reitor de uma faculdade, tá? O reitor de um seminário, né? O ecônomo de uma arquidiocese, enfim, são ofícios administrativos que eles também não poderiam estar exercendo. Tudo bem? Se a excomunhão tivesse sido aplicada ou declarada, o réu, parágrafo 1º, se atentar agir contra a prescrição do parágrafo 1º, que não era para participar celebrando de um ato litúrgico, ele deve ser repelido ou a ação litúrgica deve cessar. Tudo bem? A não ser que obste uma causa grave. Ou seja, vamos lá. Um padre está excomungado. Esse padre não pode celebrar a Santa Missa. Se esse padre teimar em celebrar a Santa Missa, alguém deveria impedir. Se a comunidade souber, a comunidade não pode permitir que aquela missa aconteça. Porém, o padre excomungado, ele também não pode confessar uma pessoa. Ele não pode ouvir uma confissão. Isso se a pessoa não estiver em risco de morte. Ok? A pessoa não estiver em risco de morte, ele não pode ouvir a confissão da pessoa. Mas se a pessoa estiver em risco de morte, o sacerdote excomungado poderia sim ouvir a confissão daquela pessoa. Ok? E até fazer aquele batismo também, né, emergencial. Show de bola? Vamos continuar, porque essas questões aqui de o que ele pode fazer, o que ele não pode, isso vai muito sendo complexo, tá? E eu não estou com todos os meus slides aqui na minha frente. Então, quem é que pode ser excomungado? Quem é que pode ser excomungado? Aqui eu vou deixar para você o quê? O cânon CDC 1332. Código de Direito Canônico 1332. Quem carecer habitualmente do uso da razão, ainda que tenha violado a lei ou preceito quando parecia são, considera-se incapaz de delito. Então vamos aqui entender uma coisa. Qualquer pessoa que cometa qualquer delito, vamos já falar sobre os delitos, qualquer pessoa que cometa qualquer delito não pode ser excomungada se tiver a carência do uso da razão, se ela não puder utilizar a razão. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, em 2024, cometeu um ato contra o direito eclesiástico e esse ato começou a ser julgado. Só que, no decorrer desse processo canônico, a pessoa perdeu o uso da razão. O processo canônico cessa. Não existe mais a possibilidade daquela pessoa ser julgada. Ok? Ela perdeu o uso da razão. Show de bola? Vou pedir só perdão a você, porque na verdade aqui é o 1322. Tá? 1322 e aqui em cima é realmente o 1321. 1331. Ok. Então, outra coisa. Não está sujeito a nenhuma pena aquele que violar a lei ou preceito, né, que não tinha completado 16 anos de idade. Então, quem não completou ainda 16 anos de idade não está sujeito à pena de excomunhão. Sem culpa, ignorava que infringia a lei ou preceito. A ignorância equiparam-se à inadvertência e o erro. Então, a pessoa
cometeu o erro, mas cometeu por ignorância, ok? Se ela cometeu por ignorância, ela ainda não pode ser excomungada, mesmo que ela tenha idade adulta e mesmo que ela tenha o uso da razão normal. 3. Agiu por violência física ou em caso fortuito, que não pôde prover, ou que, previsto, não pôde evitar. A pessoa foi obrigada, digamos assim, a cometer aquele ato. Nesse caso, ela também não pode ser excomungada. Não existe pecado, tá? Que não seja intencional. É necessário existir a intenção do pecado. Mesmo quando existe uma negligência, é necessário que exista a intenção de ter a negligência, ok? 4. Procedeu coagido por medo grave, mesmo que só relativamente, ou por necessidade ou grave incômodo, a não ser que o ato seja intrinsecamente mau ou redundante em dano das almas. Então, a pessoa fez algo obrigada porque ela estava com muito medo das consequências se ela não fizesse. Ela não está excomungada. Porém, mesmo ela com muito medo, com desespero, se ela fez algo que colocou em risco as almas, nesse caso, a excomunhão alcançaria essa pessoa, ok? Onde mais que eu estou? Vamos lá. Qual é o próximo tópico? Quais são os tipos de excomunhão? Bem, os tipos de excomunhão, nós temos a excomunhão imposta por uma pessoa ou uma autoridade da igreja, e nós temos a excomunhão automática, ok? Normalmente essa excomunhão imposta por uma autoridade da igreja, ela é imposta por um bispo, tudo bem? Esse tipo de excomunhão tende a ser muito raro. Então, primeiro o bispo avisa sobre o erro da pessoa e ela não aceita a correção. Permanece no erro de maneira obstinada e por isso é excomungada. Então, é o primeiro tipo de excomunhão. Ela é avisada, ela é admoestada, ela é chamada a atenção, ela é convidada ao arrependimento e ela não quer. Ela está obstinada naquele erro. Então, ela, infelizmente, é excomungada. E o segundo tipo de excomunhão é a excomunhão automática, ok? A excomunhão automática, que é o tipo mais comum de excomunhão, é o chamado, a latae sententia, que é o automático. Esse tipo de excomunhão é também conhecido como excomunhão automática. Uma excomunhão automática ocorre quando um católico participa de certas ações que são consideradas tão gravemente imorais ou contrárias à verdade da fé católica, que a ação em si mesma, em si mostra que ele se separou da plena comunhão com a Igreja Católica. Vamos lá. O católico profanou a Santíssima Comunhão. A partir do momento que um católico profana a Santíssima Comunhão, isso mostra que ele não é mais católico. Então, existem basicamente dois crimes. Existe o crime que é cometido, que na verdade é um pecado, ou seja, o sujeito quer ser católico, mas ele cometeu algo grave. Então, excomunhão, que não é automática, é uma excomunhão formalizada pela arquidiocese. E tem um outro tipo de crime. O sujeito cometeu um crime que demonstra claramente que ele não quer mais ser católico. Ele viu a Santíssima Eucaristia, pegou ela e jogou no chão. Isso não é algo de um mero pecador, é algo de uma pessoa que está apostatando da fé. É por isso que automaticamente ele está excomungado. E também atentou contra algo sagradíssimo na fé católica, ok? Vamos lá, o que nós temos aqui? Quais são os pecados que levam à excomunhão? Apostasia, tudo bem? Apostasia que é renegar a fé católica. O sujeito simplesmente decidiu negar a fé católica. Não aceito mais, não quero mais. Excomunhão automática, ok? A não ser que ele queira voltar para a fé da igreja. A heresia também causa uma excomunhão, Dependendo do grau de instrução da pessoa, excomunhão automática, porque está rejeitando a fé católica. Dependendo do grau de ignorância, se for feito na ignorância, nós sabemos que não tem excomunhão, mas após a correta orientação, a correta admoestação, a excomunhão também será formalizada.
O cisma, fundar uma seita anticatólica também é motivo para excomunhão. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse aqui é complicado, viu? Porque o que nós temos hoje em dia na internet, gente negando o Papa, gente negando o bispo, gente negando o catecismo. E mesmo assim eu não me meto, porque eu não tenho a ver com isso, ok? Mas que isso causa excomunhão, causa. Profanação das espécies consagradas também causa excomunhão. Violência física contra o Papa, aí é brincadeira, alguém bater no Papa, né? Por favor. Bater no Papa aí é brincadeira, também causa excomunhão. Absolvição por um sacerdote do cúmplice pecado da carne. Então, um sacerdote cometeu um pecado contra o sexto mandamento com uma pessoa, e essa pessoa se confessou com o mesmo padre. Então, o padre está excomungado automaticamente, ok? Consagração ilícita de um bispo sem autorização do Papa. Falando de quem, hein? Não sei. Vamos lá. Então, um bispo, um grupo de bispos, ou um bispo só, consagra outro bispo, mas o Papa não autorizou. Está excomungado também, ok? Violação direta do segredo da confissão pelo confessor. Então, o confessor, ele ouviu a confissão de uma pessoa e depois falou. Resultado, está excomungado. A não ser, e aqui os canonistas, os teólogos vão debater, se a pessoa autorizar que o confessor exponha, aí é outra coisa, ok? Mas isso tem que ser feito com muito cuidado. E o último pecado que causa excomunhão, que outrora era excomunhão automática, tá? E que somente um bispo poderia perdoar, ou um padre que o bispo designa, é fazer ou cooperar com um aborto. Então, antigamente, né, inclusive nós temos aqui até a modificação no catecismo, quando uma pessoa fazia um aborto ou cooperava ativamente com o aborto, ela estava excomungada automaticamente. E ela tinha que ir até a arquidiocese, explicar a situação dela e voltar à unidade da igreja. Hoje em dia, qualquer pároco pode, na verdade, qualquer pároco não, qualquer padre, tá? Qualquer padre pode perdoar o pecado do aborto. Seja pároco, seja vigário, ok? Qualquer padre, desde que seja ordenado. Falta o quê? Quem pode remover a excomunhão? Para a gente terminar a nossa formação, tudo bem? Vamos aqui. Eu acho que eu não fiz. Ah, fiz. Quem é que pode remover a excomunhão de uma pessoa? O bispo local, ele tem a autoridade de remover a maioria das excomunhões, mas muitos bispos delegam esse poder a alguns padres de sua arquidiocese, ok? Mesmo que tenha sido pecado mortal, pecado do aborto também. Algumas excomunhões, porém, são tão graves que apenas o Papa ou o seu delegado podem retirar a pena. Por exemplo, se alguém profanar, né, a Sagrada Eucaristia, apenas o Papa poderia remover essa pena. Não significa que a pessoa deveria ir até o Vaticano para conversar com o Papa. O Papa Francisco poderia, por exemplo, enviar a delegação, ou seja, a autorização para o bispo daquela pessoa perdoá-la, ok? Da mesma forma, se um padre cometeu o pecado do sexto mandamento contra uma pessoa e ele mesmo perdoar aquela pessoa, ele está excomungado e somente o bispo, nesse caso, poderia... somente o bispo não, desculpa. Somente Roma poderia perdoar esse padre, tá? Nesse caso, o Papa também poderia enviar a o bispo daquele padre, a autorização para o bispo perdoar aquele pecado daquele padre que cometeu um pecado com a pessoa e perdoou a pessoa. Tudo bem? Um bispo que ordena um padre para ser bispo, sem as ordens prévias do Papa, é também automaticamente excomungado. E somente o Papa poderia perdoar essa pessoa. Então existem pecados que qualquer padre, né, pecado de excomunhão que qualquer padre pode perdoar,
pecados que só o bispo pode excomunhar, não. Só o bispo pode perdoar e só o Papa pode perdoar, ok? Agora eu vou parando por aqui porque eu estou muito cansado. Eu também estava gravando umas aulas de contabilidade e eu espero que você tenha gostado dessa formação. O que é a excomunhão, o objetivo da excomunhão, quais são os efeitos da excomunhão, quem pode ser excomungado, quais os tipos de pecados, né? Quais os tipos de excomunhão, quais pecados e quem pode remover uma excomunhão. E por favor, católica do meu Brasil, não saiam por aí chamando qualquer um de excomungado. Tá? Você não tem essa autoridade. Não é porque uma pessoa falou algo que você não gostou, que te contrariou, que essa pessoa está excomungada. Não brinquem com isso. O católico tem mania de brincar com coisa séria. Não brinquem com isso. Chamar uma pessoa de excomungado, de excomungada, pode ser considerado, né, não na tipificação penal, mas do ponto de vista espiritual, é um pecado. Se você diz que uma pessoa está excomungada, só porque a pessoa falou algo que você não gosta, você cometeu um pecado. Mas muito provavelmente você é tão ignorante que nem foi pecado. Então parem com essa profanação dessas coisas. Tudo para vocês não, né? Eu acredito que vocês aqui não são assim. Mas hoje em dia tudo é heresia. Tudo é excomunhão. Falou algo que eu não gosto, é herege. Falou algo que eu não gosto, é excomungar. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de gente ignorante. Show de bola? Se inscrevam no canal e ativem as notificações.